Bom, dando continuidade aqui aos nossos estudos sobre o Enem, tá? Então vamos começar a nossa série de resolução de questões da última prova do Enem 2018, tá? Para tentar responder todas as questões aqui de uma maneira mais didática possível e de forma que você consiga compreender o passo a passo que eu utilizei para resolver essas questões, tá? Então, a gente está resolvendo a prova amarela, certo? Essa questão aí, pela ordem, ela é da prova amarela, que diz o seguinte: numa atividade de treinamento exercitado realizada pelo Exército de um determinado país, 3 equipes, Alfa, Beta e Gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou um percurso de 90 minutos com a velocidade média de 6 km por hora. A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90 minutos, mas sua velocidade média foi de 5 km por hora. Com uma velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu o seu caminho em 6 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias de Beta, distância de Alfa e distância de Gama, percorridas pelas equipes. A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alfa, Beta e Gama é... Então veja que aí você tem algumas desigualdades e igualdades, né? Cada item aí você vai ter que associar os valores que você vai encontrar dessas distâncias e ver qual dessas alternativas é a correta, tá? Então basicamente existem 2 caminhos para você resolver essa questão. Um deles é você partir para a regra de 3, tá? O que vem a ser essa regra de 3? Como é que a gente vai trabalhar essa regra de 3? Você vai trabalhar com as 2 variáveis, a distância em quilômetros, já que a velocidade está em quilômetros por hora, e o tempo em horas, tá? Então, antes de qualquer coisa, toma bastante cuidado, porque a questão, ela coloca o tempo em minutos, tá? Então, você vai ter que converter esse tempo de minutos para horas, tá? Então, eu posso começar pela regra de 3, Uma ideia para a gente poder resolver essa questão, a gente pode fazer pelas regras de 3, que é associando essas 2 ideias aqui, As 2 variáveis, quer dizer, a distância em quilômetros e o tempo em horas, certo? Então, aqui eu estou trabalhando a distância da equipe Alfa, certo? Como é que vai ser isso? Então, você tem aí uma velocidade média de 6 km por hora. O que significa isso? Que a equipe Alfa, ela está trabalhando, ela está uma velocidade de 6 km a cada hora. Então isso aqui a gente já tem a nossa informação base para a regra de 3. Como eu quero saber a distância percorrida em 90 minutos, eu tenho que converter aqueles 90 minutos. 90 minutos nada mais é do que 1h30, Porque 1 hora tem 60 minutos e tem os 30 que sobraram para dar os 90. E 30 minutos seria meia hora. Então eu posso dizer que eu tenho 1,5 hora, tá? Então, resolvendo essa regra de 3 facilmente, Você vai encontrar 1 vezes x. Isso é igual a 6 vezes 1,5. Multiplicando isso aqui rapidinho, você vai encontrar um x igual a 9 km. Tá? Então esse seria um caminho. Você ia fazer 3 regras de 3 e você iria encontrar as 3 distâncias percorridas pelas 3 equipes e você ia comparar quem era maior do que quem. Eu não resolveria dessa maneira. Eu preferiria, se a gente já tem um bom conhecimento sobre física, tá? Às vezes as fórmulas de física nos ajudam a poupar tempo, certo? Eu partiria para a fórmula de física da velocidade média, tá? Então, qual seria essa estratégia aqui da fórmula da velocidade média? Então, quem já tem um bom conhecimento aí de física ou um conhecimento básico, sabe que a velocidade média ela é calculada pela variação de distância, Esse S é a distância, a variação de distância que você tem naquele determinado intervalo de tempo, tá? Então essa é a famosa fórmula da velocidade média. Então eu faria 3 etapas, tá? Fazia 3 cálculos. Eu ia trabalhar a distância da equipe Alfa, a distância da equipe Beta, a distância da equipe Gama e depois eu iria comparar os valores, tá? Então, utilizando a fórmula da velocidade média, lembrando que esses 90 minutos a gente precisa converter para horas, então isso aqui equivale a
1h30, né? 1,5 horas. Esse tempo também é a mesma coisa, 1,5 horas. E esse está mais fácil, né? É 1 hora, tá? Então, você vai calcular a variação de espaço, né? A distância que você tem nas três equipes. Então, utilizando a fórmula da velocidade média, né? Velocidade média vai ser a variação de espaço. Como eu estou falando da equipe alfa, então eu vou trabalhar a variação de espaço da equipe alfa, tá? Dividido pela variação de tempo também da equipe alfa, certo? Então, como ficariam os meus cálculos aqui? Então, se a velocidade média é de 6 km por hora, você fazendo aqui rapidinho, você encontraria 6, né, substituindo. A variação de espaço, como ele está trabalhando D, então eu vou chamar de D de alfa, né, a distância de alfa, dividido pela variação de tempo, no caso é 1,5. Tá? Então, você aplica meio pelos extremos aqui, você vai encontrar 1 vezes D alfa, que vai dar o próprio D alfa, e 6 vezes 1,5, que vai dar nada mais do que 9 km. Beleza. E você vai fazer essa mesma lógica para a equipe beta e para a equipe gama. Tá? Então, vou já adiantar, tá? Fazer a substituição rápida para a gente não ficar alongando. A mesma ideia você vai calcular aqui. Então, fazendo a substituição direta, você vai ter 5 igual a distância de beta, que eu quero calcular, dividido pela variação de tempo, que é 1,5 para a equipe beta. Então, de novo, meio pelos extremos, você tem 1 vezes a distância de beta, vai ser a própria distância de beta, e 5 vezes 1,5 vai dar 7,5 km, certo? E, por último, a da equipe gama, você faz a mesma lógica, né? Substituindo já direto. A velocidade média aqui é de 6,5 km. Isso é igual a distância de gama dividido pelo tempo, variação de tempo da equipe gama. Certo? Então, meio pelos extremos, 1 vezes distância de gama vai dar a própria distância de gama. E 1 vezes 6,5 dá 6,5 km. Então, o que é que você tem aqui? Ó? Você já tem que a distância de gama ela é menor do que a distância percorrida do beta, que é menor do que a distância percorrida pelo alfa. Então, você já tem essa relação aqui, ó, que a distância da equipe gama ela é menor do que a distância da equipe beta e que, por sua vez, é menor do que a distância da equipe alfa. Então, utilizando aqui a nossa folhinha de respostas, né, a gente tem que a nossa alternativa A, eu tenho que a distância de gama é menor do que a distância de beta, que é menor do que a distância de alfa, que foi justamente o que a gente encontrou nos nossos cálculos aqui, tá? Então, eu faria particularmente pela ideia da fórmula da velocidade média, mas isso aí é uma questão muito particular e vai depender do quanto conhecimento você tem de matemática e até de física, certo? Mas, como eu falei no primeiro vídeo, vocês sempre têm que estar respondendo questões. Quanto mais questões vocês resolverem, mais fácil e maior será a probabilidade de você conseguir responder uma questão de uma maneira mais rápida, ok? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu!